Jornal Entrevista Roma News dessa semana conversa com Albano Martins, que é coordenador da diretoria da Festa de Nazaré, este ano agora de 2020. Olá, Albano, tudo bem? Olá, boa tarde. Albano, eu começo te fazendo uma pergunta que você já deve ter respondido pelo menos 1 milhão de vezes até agora. Teremos Círio em 2020? Olha, realmente eu já respondi, eu acho que até um pouquinho mais de 1 milhão de vezes. Eu imagino. Mas tenho respondido da seguinte maneira: nós teremos Círio, eu só não posso assegurar qual o formato. Não posso assegurar nesse momento que nós teremos o Círio tradicional, com as procissões, com toda aquela aglomeração, mas posso assegurar que o dia 11 de outubro não vai passar em branco. Então, se nós não pudermos realizar o Círio, tal como ele vem sendo feito há 227 anos, nós vamos buscar um outro modelo, vamos apelar aí para as possibilidades tecnológicas, as ferramentas virtuais, as ferramentas de aplicação, de interação, perdão, os aplicativos, enfim, vamos fazer acontecer em Belém tudo que for possível para homenagear a Nossa Senhora, levando em conta todos os cuidados necessários para a saúde da população. Hoje, em que pé está essa definição, Albano? Quer dizer, hoje isso depende exatamente do quê, né? Como é que vocês estão avaliando? Vai ser procissão, vai ser virtual, enfim, como é que está essa situação hoje? Nós formamos no dia 25 de junho uma comissão especial, conforme permite o regimento interno da diretoria da festa, formada por 7 profissionais da área de saúde. 2 deles são diretores, porque o regimento determina que qualquer comissão especial tem que ter a participação de diretores, são médicos, professores de medicina de faculdade de Belém. Também temos 2 pesquisadores do Evandro Chagas, professor Haroldo José de Matos, professor Pedro Vasconcelos. Temos um clínico geral, doutor Salomão Kawage, uma infectologista, doutora Vânia Brilhante, e um pesquisador, biólogo, doutor Regis Andriani. Então, temos 7 pessoas da área de saúde. Eu sou leigo, sou advogado de formação, Dom Alberto, do mesmo modo, não é da área de saúde, obviamente. Então, estamos com estas pessoas analisando todo o panorama, estudos, estatísticas, a situação da rede hospitalar, e eles deverão, entre os dias 23 e 25 de julho, daqui a mais ou menos 19, 20 dias, entregar um parecer para a coordenação e para a arquidiocese. E aí, com base neste parecer, Dom Alberto, que é a autoridade máxima da igreja, a ele compete decidir pela realização ou não do Círio, deverá então se posicionar em definitivo. E você acha que essa definição ela sai tão logo esse parecer seja entregue, ou talvez a gente só tenha essa definição em meados de agosto? Como é que vocês estão trabalhando com essa questão de prazos? Eu espero que assim que o parecer nos chegar às mãos, Dom Alberto tome essa decisão, até porque esta não é uma data, esse final de julho não é uma data escolhida à toa. É um prazo mínimo que a gente tem para operacionalizar, de toda a logística do evento, se ele for autorizado. Se não for autorizado, como eu lhe disse há pouco, nós vamos partir aí para um outro caminho. O que nós, enquanto diretoria da festa, não podemos, de modo algum, é deixar que essa data passe em branco, sem nenhum evento, sem nenhuma homenagem, sem nenhuma oportunidade das pessoas viverem um evento que é tão caro, tão importante para o povo do Pará. Foi mais ou menos isso que o governo do estado fez com relação à abertura econômica, né? É analisar a questão de ocupação de leitos, disponibilidade de leito de UTI, respirador e casos, né? Se iria aumentar ou diminuir para poder abrir e liberar algumas atividades econômicas. É mais ou menos assim que a comissão trabalha também? São esses pontos que estão sendo analisados e considerados por vocês, de repente ocupação de leito, de respirador, números de casos, se está aumentando ou diminuindo. A gente sabe que tem uma crescente no interior e que também muita gente se desloca do interior do estado
para Belém no Sírio, né? Então também esse fator também precisa ser considerado, né? Com certeza. Um dos dados, eu participei da primeira reunião da abertura dos trabalhos, e o que lá foi dito é que o panorama em Belém é até, digamos assim, otimista, É o que a gente tem porque percebido. a taxa de contágio já seria inferior a 1. Uhum. Ou seja, isso aponta, segundo os técnicos, um recrudescimento da pandemia. Uma pessoa infectada já passa já contagia em média menos de uma. Então, isto daqui a mais 1 ou 2 meses poderia representar um quadro, enfim, relativamente mais seguro. Ocorre que no Pará o índice ainda é superior a 1, né? E também há estados da federação com a situação já bem pior do que a nossa, passando agora por aquilo que nós enfrentamos aí entre os meses de abril, no final do mês de abril e início do mês de maio. E a gente sabe que o Sírio mobiliza pessoas do Brasil todo. Uhum. Óbvio que na grande maioria do Pará, Belém, região metropolitana e interior do estado, mas também muita gente de outros estados da federação. E esse é um dado que, sem dúvida alguma, está sendo levado em consideração, porque o nosso norte, a nossa principal premissa é a saúde da população. Então, se houver risco à saúde da população, eu imagino que a decisão de Dom Alberto seja no sentido de, pelo menos, adiar o evento. Uhum. Até porque não dá para pensar que Nossa Senhora de Nazaré, que a imagem peregrina vai para as ruas e não terá, no mínimo, uma multidão, né, Albano? Enfim, não dá para pensar no Sírio, fazer um Sírio reduzido, não existe isso, porque as pessoas vão para a rua, né? A imagem estando na rua, as pessoas vão, que a devoção realmente é muito grande aqui, né? Com certeza. Inclusive, uma das coisas que nos preocupa, e daí todo esse cuidado, muitos têm criticado a Arquidiocese e a diretoria da festa por ainda não ter tomado esta decisão. Uhum. Mas é preciso compreender que, seja qual for a decisão, muita gente sai contrariada. Nós temos aqui recebido mensagens de muitas pessoas dizendo que realmente não é recomendável que se faça o Sírio, mas também tem mensagens e até posicionamentos científicos em sentido contrário. Então, por que se buscou este parecer? Para a gente ter uma decisão fundamentada, para que as pessoas entendam a motivação da decisão e se disponham, inclusive, a cumpri-la, porque também recebemos mensagens dizendo assim: ainda que vocês não façam o Sírio, nós vamos para a rua, nós vamos juntar a nossa turma, nós vamos caminhar da Sé até a Basílica. Então, a gente pede que as pessoas compreendam todo o cuidado que está sendo tomado para se chegar a uma decisão e, enfim, cumpram esta decisão. Mas, se for pela não realização do Sírio, a gente pede que isso seja compreendido, que isso seja acatado, que as pessoas não venham se aglomerar às portas das igrejas ou no trajeto das procissões. Mais do que ninguém, ou tanto quanto todo paraense, nós compreendemos essa angústia. Aqui, para nós, enquanto diretoria, o Sírio é todo dia, nós estamos desde dezembro trabalhando nisso. Mas é preciso ter em mente que, se houver risco à saúde da população, talvez não seja recomendável. E aí nós vamos buscar alternativa, nós estamos trabalhando numa série de aplicativos e ferramentas tecnológicas e eventos e transmissões e documentários, enfim, um material muito grande, um conteúdo muito grande a ser levado ao povo pela TV Nazaré, pelas nossas redes sociais. A igreja também vai se posicionar quanto a questões que são importantes, por exemplo, há fiéis angustiados porque têm promessas a pagar. O arcebispo certamente vai determinar que essas promessas poderão ser pagas de outra maneira, caso realmente a gente não possa ter o Sírio. Há um outro cenário também, né? A gente não precisa trabalhar desde logo com uma decisão radical de cancelamento. Pode-se também deixar a questão em aberto para talvez avaliar uma data mais à frente. Talvez um Sírio em dezembro, não com todo aquele conjunto de procissões, mas talvez uma ou duas. Isso tudo vai depender da área médica. O que a comissão está nomeada para trabalhar? Primeiro, por 60 dias, mas eles podem ser prorrogados, de modo que,
se não for possível fazer em outubro, esta comissão seguirá trabalhando para avaliar a possibilidade de fazê-lo em dezembro. Se até lá também não for possível, aí paciência, a gente passa aí pela primeira vez na história este ano sem o Sírio e faz ano que vem com toda a segurança, se Deus quiser, já vacina e medicamentos, enfim, um quadro sanitário mais tranquilo. Agora, então, Albano, vocês consideram a possibilidade, dependendo desse parecer, de outubro a gente ter uma programação, não seria o Sírio, mas seria toda uma programação em alusão a esse Sírio, que seria essa programação online, e ter uma procissão em dezembro, seria isso? Nós não afastamos nenhuma possibilidade. Posso lhe assegurar que no dia 11 de outubro nós vamos fazer alguma programação, ainda que seja virtual. Mas, se for possível, com segurança, uma procissão, ou talvez duas em dezembro, isto não é algo que desde logo esteja afastado. Agora, volto a dizer, a premissa principal é a saúde da população. Então, nós não vamos insistir injustificadamente, movidos por paixão, digamos assim, ou pela emoção, na realização de um evento que, porventura, traga riscos à população. Agora, se em dezembro houver, por parte das autoridades médicas, por parte das autoridades políticas e administrativas do Estado e da Prefeitura, já um outro entendimento, a gente vê que essa pandemia é algo que precisa ser acompanhada no dia a dia. Os índices não mudam de um dia para o outro. Você tem ali, semana a semana, mês a mês, a diminuição de todos esses índices. Então, é preciso observar isso de perto, com muita tranquilidade, muita cautela, porque a magnitude dos números do Sírio é, enfim, quase que única. Se eu colocar aí, digamos que um quarto das pessoas fique receosa e não vá, se eu diminuir de 2 milhões para 1,5 milhão de pessoas, e se eu tiver 1%, apenas 1% de casos, uma semana, 10 dias depois, isso são 15 mil pessoas. É quase o número que Belém teve durante todo esse período de pandemia. Então, a gente tem que ter muita cautela, muita responsabilidade, mas eu tenho certeza que Dom Alberto, que é um homem cuja sabedoria, cuja prudência é notória, vai tomar aí uma decisão, com certeza, preocupado, sobretudo, com a saúde do povo do Pará. Não só os católicos, que não são a nossa única preocupação, mas sim toda a população. Então, vamos agir basicamente com esse cuidado. Eu acredito que vocês, diante do que você falou, vocês já estejam trabalhando em como seria esse Sírio virtual, né? Dá para adiantar de alguma coisa? Em que linha, mais ou menos, vocês estão trabalhando? Como é que vocês fariam isso? Até porque também é inédito, né? Uma coisa que nunca aconteceu. Então, como atender toda essa imensidão, né, de devotos, essa população que, como você mesmo falou, quer pagar promessa, enfim, dessa maneira virtual. Como é que vocês já cogitam fazer isso? Dá para adiantar alguma coisa? Olha, nós, enquanto diretoria, nossa obrigação é estar com o Sírio pronto, seja qual for o modelo, digamos assim, e também aptos a cumprir as determinações da arquidiocese. Para não ter nenhum risco, nós já estamos trabalhando, obviamente, no formato aí daquilo que eu chamo de plano B. O plano A é simples, há 227 anos ele vai às ruas, todo mundo sabe como fazê-lo. E os parceiros estão sempre à disposição, Forças Armadas, Estado, Prefeitura, enfim, todos os cerca de 28 mil voluntários. O plano B é que é inédito, como você disse. E aí o que nós temos buscado? Parceiros da área de tecnologia, nós conseguimos atrair a atenção de gigantes da área, temos trabalhado aí com Google, com Facebook, para tentar fazer aquilo que a gente chama de a maior live que o Pará já viu. Então, nós vamos ter pequenos documentários, nós vamos ter uma transmissão virtual do Sírio em 360 graus, porque nós temos todo o trajeto do Sírio filmado com essa tecnologia. Nós pretendemos transmitir pequenas cerimônias que, porventura, sejam permitidas, por exemplo, as missas. Você tem hoje uma limitação, 200 pessoas na Basílica, um número um pouco abaixo, eu acho, na Catedral.
talvez nem seja recomendável abrir, porque é difícil controlar esse fluxo, mas quem sabe missas, solenidades com a igreja fechada e a transmissão pela internet. Estamos avaliando alguns espetáculos musicais, estamos também com um grande material para a criação de um documentário de sírios antigos. Nós temos sírios ainda do século XIX, do século XX, desde o início, perdão, do século XX, muitas imagens ainda em preto e branco, com aquelas tecnologias da época, né? Super 8 e outras técnicas de filmagem, coisas muito interessantes. Temos também um material muito grande sobre os ícones do Sírio. Então, isso tudo está sendo arrumado de modo que as pessoas possam não apenas assistir, mas a nossa maior preocupação hoje é criar mecanismos de interação. Então, eu quero que você esteja na sua casa, com a sua família, fazendo o seu almoço, você possa acompanhar uma imagem do Sírio, uma evolução da procissão, porque a gente tem o Sírio todo cronometrado, então eu sei a cada hora, a cada minuto, onde a berlinda costumava estar. A gente pretende também criar algumas alternativas para a filantropia. Tem um aplicativo que começou a ser pensado, que é muito interessante. É como se você medisse todo o percurso do Sírio, vamos aqui arredondar, que dê em torno de 3.800 metros, e eu precisasse cumprir esse percurso com doações de cestas básicas. Então, a cada cesta básica doada pelas redes sociais, a berlinda virtual avançaria 50 centímetros, 1 metro, enfim. A gente quer criar um grande evento de solidariedade, de caridade, até porque a não realização do Sírio afeta economicamente muita gente. E essas pessoas precisarão de apoio aí para tentar superar essas dificuldades. Sim, a gente sabe que o Sírio ele não é só uma manifestação religiosa, né? Hoje ele é também econômica e cultural, né? E tem um grande impacto econômico, tem toda uma programação cultural direta ou indiretamente, né? Ligada ao Sírio, essa programação cultural que acaba tomando conta da cidade nesse período. E tudo isso vai sofrer um impacto, vai ter que ser modificado caso não tenhamos procissão, né, Albano? Com certeza. Você tem, por exemplo, desde os ambulantes que costumam vender artigos do Sírio, as camisas que a gente vê sempre pela cidade, as com feirinhas, a né? cartaz. Tem a feira do artesanato do Sírio também, né? A feira do artesanato, as cooperativas de artesão de Miriti, de Abaetetuba e arredores. Você tem os permissionários do Arraial que vendem aqui as comidas, os artigos religiosos, que ficam aqui pelo menos em cerca de 90 dias, oferindo sua renda a partir disso. Então, nós temos também outras ideias para o evento enquanto quadra nazarena, não apenas o domingo da procissão ou o sábado da transladação. Nós pensamos em fazer um arraial virtual, também aqui com sistema drive-thru no estacionamento da Basílica, poucos permissionários escolhidos, aqueles que têm um pouco mais de estrutura, e que possam agregar outros permissionários menores, ou para ajudar, ou para trabalhar nas entregas, enfim. Nós estamos buscando alternativas que estejam 100% de acordo com as restrições sanitárias, mas que possibilitem que essas pessoas possam se sustentar, possam oferir essa renda. Por exemplo, no caso dos artesãos de Miriti, nós estamos abrindo espaço na nossa lojinha virtual, que é a lojinha do Sírio, onde há uma série de produtos já relacionados ao evento à venda, e nós já convidamos essas cooperativas para participarem conosco, vendendo isso, não apenas em Belém, mas em todo o Brasil, até no mundo, via internet. A gente só tem que adequar a logística de entrega, de remessa, de envio, porque são produtos frágeis, mas tudo isso a gente está tentando trabalhar para adequar. Tentar minimizar os impactos, né? No primeiro semestre, a gente já teve alguns eventos já nesse novo formato, né? Por exemplo, a apresentação do cartaz do Sírio foi um. E agora, no segundo semestre, esses eventos relacionados ao Sírio, eles se intensificam, né? A apresentação do manto e vários outros que fazem parte desse calendário. A ideia é seguir com esse calendário de eventos até outubro, por exemplo. Vocês pretendem manter
todos os eventos de agosto, setembro, até outubro. Dessa maneira, tudo online, tudo virtual? Ou online, ou virtual, ou atendendo todas as diretrizes de saúde. Por exemplo, imagine que um determinado patrocinador ou uma repartição pública quer manter a visita anual da imagem. Nós fazemos por ano cerca de 400 visitas com a imagem peregrina. Então, uma determinada empresa, que é a nossa apoiadora ou patrocinadora, decide fazer esta visita. Se o número de pessoas for aquele que a lei permite, 10 pessoas, ou se você puder manter um número até um pouquinho maior, com distanciamento mínimo de 2 metros, todo mundo usando máscara. Enfim, se isto for possível, nós poderemos realizar. Se não for possível, nós vamos manter como feito no primeiro semestre, virtualmente. Para lhe dar um exemplo, o nosso livro das peregrinações já está pronto, ele deve ir à gráfica agora ainda esta semana. Nós vamos divulgá-lo também por meio eletrônico, além dos kits impressos, que todos os anos são feitos, mas nós vamos fomentar as peregrinações virtuais, que os condomínios façam virtualmente, que cada apartamento transmita da sua casa para aquele grupo de condôminos, que as famílias possam se reunir, cada qual na sua casa, mas cumprindo aquele calendário de novenas e encontros de peregrinação. Então, isso tudo será cumprido. A nossa ideia é, tanto quanto possível, manter intacto o calendário do Círio, obviamente, considerando toda a questão de saúde pública envolvida. Então, por exemplo, missa do mandato, aquela missa tradicional que as pessoas iam à basílica, cada qual com a sua imagem. A gente pretende fazer isto, mas por meio virtual, observando a lotação máxima e todas as regras possíveis. Se houver, para um determinado evento, um risco muito grande de causar aglomeração, esse com certeza a gente vai rever. Por exemplo, seria muito bonito que eu pudesse, de repente, inserir a imagem peregrina na berlinda, na porta da catedral, e conduzi-la até a basílica, com poucos guardas, com pouquíssimos diretores, com uma pequena parte do clero. Mas a gente sabe que é impossível. O povo vai às ruas, o povo vai se aglomerar, e a gente não quer, de maneira alguma, institucionalizar este risco se, volto a dizer, Dom Alberto decidir nessa direção. É importante compreender que nós, enquanto diretoria, nós somos um braço executivo das deliberações da Arquidiocese e da Paróquia de Nazaré. Eu, Albano, não tenho poder de decisão acerca disso. O que nos cabe, o que nos compete é obedecer aquilo que Dom Alberto resolver e, via de consequência, também os padres barnabitas aqui da Paróquia de Nazaré. Um evento como a apresentação do manto, por exemplo, que normalmente atrai uma multidão, né? Todo mundo quer ver em primeira mão, quer ir lá. Isso aí também deve online, também deve acontecer virtualmente. É meio que improvável que se aconteça presencialmente. Isso. E para você ter uma ideia, nós já estamos na fase final de testes e, graças a Deus e a Nossa Senhora, os testes foram exitosos, de um aplicativo que coloca como se fosse um holograma da imagem dentro da sua casa. Então, se você pegar o seu celular e colocar ao fundo a sua família e quiser colocar ali a imagem de Nossa Senhora numa mesa ou até nas mãos de alguém, entendeu? Isso vai ser possível através de um aplicativo que nós estamos finalizando. Nós já fizemos os testes com a imagem vestida com o manto do ano passado e, como isso está indo muito bem, tem funcionado perfeitamente, assim que o manto 2020 estiver pronto, nós vamos fazer todo esse preparativo para que a transmissão possa ser virtual e, a partir daí, as pessoas poderem ter esse aplicativo para estar mais próximo, para ver detalhes, para ver o manto até com uma proximidade maior que muita gente nem sempre vê. Para você ter uma ideia, a missa de subida da imagem ao Glória, realizada no dia 31 de maio, e que culminou na apresentação do cartaz, teve quase 20 mil visualizações online, considerando todas as nossas redes sociais. A Basílica tem mais ou menos 1.100 pessoas
ela bem cheia, com gente em pé, 1.100 a 1.200. Então, através dessas ferramentas de internet, a gente consegue atingir um público muito grande. Então, a ideia é fazer o paraense acreditar que, embora seja difícil, né, se a decisão da arquidiocese for essa, se a decisão da comissão e das autoridades de saúde for esta, a gente pode viver o Círio de uma outra maneira. O Círio está dentro de cada um de nós, o Círio tem que acontecer todo dia. Esse é o tema e é o lema que a gente vem tentando manter vivos. Fizemos aí, ao longo do mês de junho, uma programação todas as terças-feiras com o projeto Luzes da Fé, iluminando a fachada das igrejas e de alguns prédios históricos o trajeto da procissão, para começar a possibilitar que Belém viva esse clima e já se prepare para talvez uma outra maneira de festejar o Círio. De todos esses desafios, talvez o Círio musical seja o mais simples, né? Porque nesse período se criou uma tradição, né, das lives. Então, fazer o Círio musical nesse formato talvez seja o menor desafio de vocês hoje, né, Albano? E, na verdade, o grande desafio para nós do Círio musical são os custos. Hospedagem, transporte, diárias, alimentação, passagens aéreas, enfim. Quando você não tem esse custo, você pode até trabalhar com uma grade mais ousada, né? Mais bandas de renome no país todo, né? Enfim, ou até bandas mais afamadas ainda. A gente sempre precisa equilibrar um pouquinho. São 14 noites, a gente traz 7, 8 artistas nacionais, trabalha com alguns artistas locais. Pode ser que a gente consiga uma grade de maior impacto em termos de tradição e visibilidade das bandas, mas também sem esquecer o artista local, que é nosso parceiro o ano todo, está sempre aqui com a gente em todos os eventos. Então, estamos trabalhando nisso. Essa grade também deve estar pronta em breve, a gente espera poder anunciar assim que Dom Alberto dê, então, esse direcionamento definitivo. Tá certo, Albano. Então, é só para a gente encerrar. É importante que não só os católicos, mas todos que têm essa admiração pelo Círio de Nazaré, que vêm para Belém, se deslocam para Belém, ou que já são de Belém e gostam de acompanhar, gostam de estar na rua nesse momento, independente de formato, o Círio não vai passar em branco e é importante que se obedeça às orientações que vão ser dadas, né? Que se respeite o que vai ser estabelecido, porque vai ser o que vai ser possível fazer no momento, né? Com certeza, eu tenho plena convicção, a gente convive com o arcebispo desde janeiro, fevereiro, enfim, quando isso ainda era notícia fora do país, antes mesmo da pandemia chegar a Belém, a gente já vinha conversando, ele sempre muito cioso, com muita responsabilidade, ouvindo também o governo do Estado, ouvindo prefeitura, que são realizadores do Círio junto conosco, todas as autoridades constituídas. É preciso compreender que, se não houver um consenso, fica difícil a gente tomar também uma decisão. Porque imagine que eu tenha um parecer falando da possibilidade do Círio. Muita gente vai deixar de acreditar nisso, muita gente vai ter receio. Eu não tenho base científica para afirmar, como eu disse, eu não sou da área médica. Mas eu tenho, por exemplo, N possibilidades. Eu posso dizer que eu não vou realizar e eu posso ter uma ação judicial dizendo que eu realize ou o contrário. A gente sabe que hoje, né, esse cenário é muito comum. Você viu aí o governo do Estado e a Prefeitura empreendendo a reabertura das atividades não essenciais e, em alguns casos, o Ministério Público do Estado ou da União questionando isso na Justiça. E nós não queremos, de maneira alguma, chegar nisso. Dom Alberto sempre pediu que essa decisão tenha muito fundamento, tenha uma base científica bastante sólida, para que ela possa ser apresentada não apenas para a população, mas também para essas autoridades, para que todos compreendam a real motivação da decisão que ele vier a tomar. E que haja consenso, né? Consenso e responsabilidade, né, Albano? Responsabilidade. A gente realmente teme que, no caso de não ser possível realizar o Círio, algumas pessoas tomem essas iniciativas, enfim, empreendam essas caminhadas, essas peregrinações. A gente pede muito que isso seja feito, se for possível, observando todas as normas.
Então, que não haja nenhuma aglomeração que não se justifique ou que ponha em risco as pessoas, né? Que todos aqueles que pretendam fazer a sua homenagem à Nossa Senhora compreendam que ela certamente aceita ou aceitará outro tipo de devoção que não aquele presencial, que não aquela aglomeração que a gente tem no Sírio. Se, por outro lado, o panorama mudar e a gente puder fazer, nós vamos eleger o momento certo, o momento seguro. Por isso, por exemplo, que se cogita uma procissão ou talvez duas em dezembro, né? Porque aparentemente o cenário vem evoluindo bem em Belém, vem evoluindo não tão bem ainda no estado, mas eu acredito que caminhando também numa direção de solução, mas vamos aguardar. É precoce agora, né, tratar ou imaginar como estará o quadro aí em dezembro. Alguns já falam em vacina, alguns já falam em medicações mais efetivas, alguns já acreditam na questão da imunidade de rebanho. Então, nós constituímos essa comissão e eu queria também deixar claro o seguinte: desde o ato de constituição, a resolução que foi baixada pela diretoria, diz que esses integrantes são plenamente livres, cada um para manifestar a sua convicção. A resolução que criou a comissão permite, inclusive, que, se houver uma votação, aquele membro que teve o seu voto minoritário, ele tem o direito de pedir que o voto dele conste na ata para que fique clara qual a posição dele. Então, há 100% de transparência, exatamente para que todos possam avaliar, né, o trabalho que foi feito, a seriedade com que ele foi levado a efeito. Certo. Albano, eu te agradeço pelos esclarecimentos, pelo teu bate-papo aqui com a gente no Entrevista Roma News, e vamos torcer, né, para que a solução seja a melhor possível e que possa atender os anseios do povo católico, mas da melhor maneira possível, com segurança e, como você bem disse, né, considerando principalmente a questão de saúde da população. Com certeza. Eu fico à disposição, agradeço pelo espaço e assim que essa decisão estiver em mãos, nós vamos avisar a imprensa. Eu tenho dito sempre, não há segredos no nosso trabalho, no nosso planejamento, tanto que eu estou adiantando aqui para você diversas questões aí do nosso plano B. O Sírio não é da diretoria, muito pelo contrário. Nós estamos aqui para servir, o Sírio é do povo e é ao povo que a gente tem que prestar conta de tudo que está sendo feito. Este ano, com essa novidade aí da gente ter que prestar atenção nesse detalhe importantíssimo que é a saúde e a vida e a segurança das pessoas. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigada. Eu conversei aqui com Albano Martins, que é coordenador da diretoria da Festa de Nazaré. O Entrevista Roma News fica por aqui e a gente volta na semana que vem. Tchau, tchau.